Psiu. Você está ouvindo o podcast Psiu, o seu podcast do PET Psicologia. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edmilson e hoje a gente vai falar um pouco sobre a atuação da psicologia clínica no contexto online versus presencial. Aqui estão comigo a Ana Carolina e a Tanise. Oi, gente! Estamos em mais um episódio do podcast Psiu. Oi, gente, eu sou a Tanise. Eu vou estar com vocês de novo. E hoje a gente chamou uma convidada muito especial para poder falar sobre esse tema com a gente hoje. E é a doutora e professora Silvia Renata Magalhães Lordelo. Ela é graduada em Psicologia, graduada em Pedagogia pela Universidade de Brasília, fez mestrado em Psicologia do Desenvolvimento, fez especialização em Psicopedagogia e Clínica Institucional, e também fez doutorado em Psicologia Clínica e Cultura na Universidade de Brasília. Olá, pessoal! Eu fico muito honrada de estar aqui nesse podcast com vocês. Vai ser um prazer enorme conversar sobre esse assunto e espero que a gente tenha uma ótima troca juntos. Opa, mas antes eu gostaria de dar um recado bem rapidinho. Nos próximos meses, o PET Psicologia vai estar realizando alguns eventos relacionados à psicologia e tecnologia. Hoje, na data de lançamento desse podcast, no dia 28/5, estaremos fazendo um encontro em uma live síncrona no nosso canal do YouTube para falar um pouco sobre divulgação científica com o André Luiz Thieme, do podcast Dragões de Garagem. Esse evento está muito bacana, a gente vai falar sobre vários outros temas e seria muito interessante vocês participarem também. O link da página do evento vai estar embaixo com mais informações. Não percam esse evento vai estar muito bacana mesmo. E agora vocês podem continuar aí ouvindo o nosso podcast. Tchau, tchau. Então, gente, como muita gente sabe, né? Todo mundo sabe, estamos passando por um momento bem complicado, um momento de pandemia devido à Covid-19. Então, muitas das profissões, muitas formas de atuação tiveram que ser adaptadas, né? As que conseguiram ser adaptadas para esse momento. A psicologia foi uma dessas profissões que teve que se adaptar, teve que se modificar para poder fazer o atendimento clínico dos seus pacientes, dos seus clientes. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso no episódio de hoje, né? Falar um pouco sobre essa mudança, o que mudou, quais foram os impactos ou não que essa mudança para um modelo remoto e à distância que teve que ser implementada. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no episódio de hoje. Então, vamos começar, né, justamente perguntando quais são as principais mudanças, né, que essa modalidade trouxe para a atuação na clínica, Silvia? Pois é, gente, que super desafio foi esse, né? A gente tinha, assim, embora já houvesse essa discussão do atendimento online, tanto pelo conselho quanto por alguns profissionais que já tinham começado a pensar nessa possibilidade e a realizar atendimentos assim, mas não era mesmo a grande maioria. Então, a pandemia veio, trouxe esse desafio e um curtíssimo espaço de tempo a gente teve que se reorganizar para fazer um atendimento muito diferente da modalidade presencial. O que são as principais mudanças? A primeira delas é a nossa habilidade, né, em organizar esse setting. E desde a familiaridade com a parte tecnológica, que para muitos psicólogos não era uma familiaridade que garantia o atendimento, então conhecer plataformas, conhecer as formas também de estabelecer um trabalho por meio, né, remoto, isso tudo exigiu uma adaptação muito rápida. E exigiu também uma adaptação institucional, né? Vocês viram que a gente teve uma resolução, né, a 04 de 2020, pelo Conselho Federal, na qual todas as exigências em relação ao cadastro, quer dizer, se mantinha o cadastro pelo EPSI, mas a própria autorização precisou ser muito mais dinâmica, para que as pessoas pudessem realmente não ser prejudicadas, né, por uma demora, pensando, né, a quantidade de pessoas que procurou
essa forma de atendimento quase que imediatamente para dar continuidade aos seus processos. E a outra questão que eu acho que foi uma mudança muito radical, que eu até vi como muito positiva, mas foi o controle que a gente tinha no setting, das condições, do próprio ambiente, e a gente precisou partilhar com o usuário do nosso serviço. Então, o paciente e o cliente, eles tiveram que se tornar assim, protagonistas também nessa condição de estar do outro lado da tela, de conseguir também um espaço com um ambiente minimamente seguro para ele poder fazer a sua exposição. Ele também, até essa forma, né, de se relacionar, imaginando que a tela tinha que ser também um veículo de aproximação e promotora, né, as posturas de ambos, promotora também de vinculação, independente de ser mediado pela tecnologia. Então, isso são desafios que nós estamos ainda construindo, não é uma coisa que já está resolvida, todo dia vem uma experiência nova e vem trazendo aí essas novidades para a gente administrar. Então, isso eu acho que foram assim, os principais pontos assim, do atendimento online. E tem que pensar também em uma outra categoria aí de mudanças, que foram os atendimentos que, na verdade, tiveram continuidade, uma vez que, em função, né, da questão do controle de contágio, das medidas sanitárias que eram importantíssimas, impediram a gente de continuar no presencial, então teve que fazer realmente uma reorganização, uma reorientação, inclusive, desse contrato, mas uma continuidade do serviço prestado. E eu me refiro também a outra mudança, que foi a rede de atendimentos dentro de estratégias psicossociais em virtude da pandemia, que vieram por ela, né? Por uma rede de atenção à saúde mental e de oferecer os primeiros cuidados psicológicos, enfim, atendimentos que se iniciaram nesse contexto em virtude do próprio contexto, como resposta à emergência sanitária, que também aconteceu de uma forma, e tem acontecido, né, de uma forma muito abrangente em todo o país. Então, acho que talvez essas, mas eu detalho melhor essas mudanças e outras, né, ao longo do nosso papo aqui. Será que você poderia falar um pouco mais para a gente sobre como foi mesmo essa operacionalização das sessões, como é que isso aconteceu, né, no modelo remoto, como ocorreu? Será que você poderia comentar um pouquinho? Vou dar os meus exemplos, né, que eu gosto tanto de contar histórias, então você está me dando essa oportunidade, né? Então, a primeira coisa foi fazer uma adaptação, que foi renegociar o próprio contrato. Vamos pensar que foram atendimentos que já estavam acontecendo no modelo presencial e tiveram que passar a ser reorientados para essa nova dinâmica. Então, a primeira coisa foi fazer o cadastro no EPSI, que o psicólogo realmente precisava entrar no site, fazer seu cadastramento, obter uma autorização que foi na vigência dessa resolução que até hoje vigora, né? E, ao mesmo tempo, começar a pensar com o seu cliente, com o seu paciente, como que seria, então, essa reorganização. Desde o seu horário, né, um horário que fosse compatível, nós tivemos mudanças muito radicais em relação ao horário de trabalho, a forma de trabalho, algumas pessoas puderam estar no trabalho remoto também, mas com isso dividiam ambientes com a família, né? Então, até essa questão do sigilo precisou ser muito bem conversada para ver em qual ambiente, em qual horário isso se encaixaria. A questão da familiaridade com as plataformas, porque a ideia também era tornar o serviço acessível. Então, não dependia só de um conhecimento do psicólogo, né? Então, como é que era essa questão da videochamada, né? Onde ele ficava confortável para também se sentir adaptado a esse novo modelo, né? Essas adequações, assim, de esclarecimento mesmo de detalhes. Então, aquilo que você, às vezes, organizava no setting, seja o lugar de sentar, a água, o lenço, o ambiente, o que trazer para esse ambiente. Então, isso também foi dividido com a pessoa com quem a gente atendia. E foi muito bacana isso, porque, de uma certa forma, corresponsabilizou. Eu acredito muito que a terapia já é um trabalho de co-construção, né? E muita colaboração. E eles se sentiram também, a gente pensou que
que os usuários fossem ter alguma resistência. Claro, o impacto inicial é uma resistência no sentido de achar que aquilo ali não vai ser possível, né? Principalmente aqueles que acreditavam muito nesse modelo de interação face a face. Mas com a passagem do tempo, com a segurança que o terapeuta começou a ter nas suas primeiras experiências e também esses usuários do nosso serviço, os clientes, os pacientes, eles foram também descobrindo, né, que isso era possível. Eu atendi, eu rapidamente me filiei a uma rede de atenção psicossocial voluntária, e na época também me desafiei um pouco nisso. E fiquei prestando muita atenção em como essa organização, né, dos contratos nessa modalidade ocorriam, e as pessoas, assim, elas foram muito receptivas também. Tanto naquelas pessoas que já tinham tratamento iniciado, a tentar manter, apesar das condições às vezes serem um pouco estranhas para elas, e aquelas que se adequaram a essas redes que surgiram, né, em função, né, da questão da saúde mental durante a pandemia. Então, eu acho que tinha mais, talvez, assim, hoje, eu vejo que é tão possível, mas talvez eu não tivesse me desafiado a essa modalidade se não houvesse essa circunstância. E eu tenho tido um resultado, assim, de parcerias nesses contratos, inclusive de reorientação dos contratos temporariamente, para a gente pensar como que isso se mantém, como é que é a avaliação desse nosso momento juntos, assim, isso periodicamente, e a gente tem percebido que tem uma avaliação positiva e bastante adesão, né, dependendo da nossa conduta. As posturas, elas não se diferem em relação às posturas no modelo presencial, então a condução ética, os aspectos que a gente sempre observou em relação a sigilo, confidencialidade, e o que vai acontecer na verdade, um acordo em que essas questões tenham que ficar muito claras para ambos, né? E dando errado, né, acontecendo situações em que aquilo não se mantém, a gente realmente reavaliar e fazer uma negociação de novas condições. Não sei se eu fui clara nesses exemplos, né, mas eu vi que isso aparentemente era uma preocupação, né, das pessoas. Silvia, você acha que isso funciona, né? Mesmo eu não te conhecendo, às vezes as redes agora, inclusive, trabalharam muito com esse aumento do acesso a lugares mais distantes, né? Onde a gente não alcançava com o presencial, e isso foi bem surpreendente. A gente tem observado os terapeutas que eu acompanho em supervisão, e também hoje eu faço um trabalho de luto, que tem pessoas do Brasil inteiro, e eu percebo que isso realmente não é mais uma dificuldade. Acho que a gente está mais familiarizado e com isso consegue passar mais segurança também nesse tipo de abordagem. É interessante, Silvia, você falar, né, sobre isso, que algumas questões também ficam surgindo, né? Como a gente está nesse modelo, tem os problemas que não existiam no presencial agora existem. Então, por exemplo, existem algumas regras de etiqueta que eu fico assim na dúvida se elas têm que ser obrigatórias ou não, né? Então, por exemplo, ligar a câmera. Sabe que todo mundo precisa ligar a câmera durante o atendimento? Também os problemas relacionados à internet, né? Se a internet cair, vocês retomam depois em outro momento. Acho que esses contratos, né, eles têm que ser reavaliados, mas essas questões, assim, esses detalhes, né, que a internet, que digamos, o atendimento remoto, né, ele traz, elas ainda assim deixam dúvidas, né? Então eu queria saber, assim, você poderia comentar um pouco sobre isso, como que é essas relações? Ótima pergunta. Eu vou tentar até ilustrar com alguns exemplos. Essa negociação, quando eu falo que esse usuário do nosso serviço, não gosto de falar só de cliente e paciente, porque a gente tem trabalhado muito nas políticas públicas também com esses atendimentos psicossociais. E eles se sentem, inclusive, muito, muito valorizados no sentido de você fazer os acordos dentro da realidade de cada um. Então, eu não teria uma regra geral para dizer abre câmera ou fala dessa forma, ou como é que todo mundo, quando a internet cair, vai acontecer isso. A regra não é universal, ela é particularizada nesse contrato,
porque para algumas pessoas, a maior parte vai ter, sim, né, uma vontade de abrir a câmera, principalmente se for um atendimento individual, porque também a expressão facial, corporal, que a gente perdeu um pouquinho com essa tela mais, que reduz aí, né, a nossa visão do campo, isso pode ser um interesse da própria pessoa, mas isso vai ser discutido, porque às vezes ela está num ambiente em que o importante também é que ela tenha acesso, né? Então, às vezes o ambiente que vai ser sigiloso para ela é um determinado espaço no trabalho, num determinado horário. Ela pode... Então, assim, essas condições vão variar tanto. Eu acabei atendendo vários grupos, né? E acabei vendo essa flexibilização, claro, sempre pensando naquele mínimo indispensável, que não é pela condição remota que não vai deixar de acontecer, como o registro, o sigilo, a confidencialidade, as possibilidades daquela pessoa, daquele usuário. Mas isso vai ser bem negociado pessoa a pessoa, grupo a grupo, né? E alguns grupos, por exemplo, nas terapias de grupo, a gente vê que tem essa, né, essa modalidade do abrir a câmera, da gente falar, ou dando uma sensação de receptividade, mas também aparecem outros canais, como o próprio chat, que não deixa de ser uma forma de manifestação, né? E alguns códigos que vão acontecendo. Quando você estiver falando, os demais estão com o microfone desligado. Então, realmente, isso que você falou é uma curiosidade muito grande, que é essa, a gente também sabe o que não fazer, né? Então, a gente viu aí, até já virou bastante meme aí em relação aos atendimentos, o que não fazer, é a gente fazer uma garantia, né? Assim, no contrato é personalizado, mas uma garantia, tanto da postura que você vai adotar para obter essa atenção total, para você estar inteiramente com o cliente ou com o serviço que você está prestando, e você colocar essas condições também, né? E da mesma forma, combinar isso. Então, tem aquela pessoa que talvez ela se sinta mais confortável, ela esteja num ambiente que ela não pode abrir a câmera, mas está bem acordado entre vocês. Isso não seria um problema, sabe? Porque não é isso que impediria o vínculo. Então, porque tem tantas situações que são tão pessoais, que fica tão difícil a gente colocar essa regra para todos. A questão da internet e do conhecimento das plataformas, isso também é uma coisa que a gente faz essa averiguação com a pessoa, né? Então, como que a gente vai combinar já, sabendo que isso pode ocorrer, né? Então, a gente vai sinalizar e vai mandar rapidamente uma mensagem para o outro de que caiu, ou a gente volta nesse mesmo momento por uma outra forma de concluir a nossa conversa de outra maneira, ou se você prefere que a gente faça isso num horário em que você sinta que você tenha menos pessoas na casa, dependendo da sua internet. Então, essas negociações, e até isso, como é que a gente lida com isso, vai aparecer da forma como ficar confortável para essas pessoas também, né, com quem a gente está. Então, é realmente um trabalho de muita negociação e de muita, assim, participação efetiva dele naquela adesão daquele trabalho. Então, a gente percebe que as pessoas, assim, se engajam e, primeiro, quando elas percebem, né, que aquela fantasia que elas tinham de que seria impossível uma vinculação pelo fato de estar mediado por uma tela, isso passa, e aí ela também é promotora desse espaço junto com você. Não é uma coisa que a gente tenha que ficar cobrando. Então, vai ser um link fixo. Então, a gente tem que lembrar toda semana? A gente não tem que lembrar? Se é um link fixo, a gente já pode confiar que naquele horário, toda semana, aquela é a nossa sala, né? E você vai fazendo essas negociações. E quem sair, como é que faz essa retomada, né? Faz imediato, faz por uma outra via. Então, são coisas que dependendo da pessoa que você está atendendo, ela própria já vai dar os elementos, né, de que juntos vocês vão conseguir construir isso num contrato mais participativo e reavaliado muito periodicamente, que é muito interessante também.
E entender que isso vai fazer parte, inclusive, né? Como que a gente pode fazer para isso não, inclusive, esfriar, né, o atendimento, não dar uma sensação de descontinuidade. Até essas formas a gente vai conseguindo encontrar também ao longo do trabalho. Você falou sobre várias problemáticas, né, que podem estar relacionadas, né, com essa atuação online, assim, coisas que a gente precisa se atentar, né, e se adaptar para esse novo contexto, assim. Mas uma coisa que eu fico pensando, assim, sobre uma coisa que, enfim, que a gente não tem nenhum tipo de preparação ou instrução em relação a essas questões, né, que, inclusive, perpassa muito a questão ética da nossa profissão, né. Como que fica essa questão mesmo da organização dos documentos do paciente, né, dos prontuários, dos contratos, né, em relação a registro mesmo, né, e armazenamento? A gente tem sofrido muito, né, com problemas de vazamento de dados na internet, né? A gente já teve esse ano 2 grandes vazamentos de informações de vários brasileiros, né, e a internet facilita muito que essas coisas aconteçam, assim. Mas como você pensa essas questões, assim, que tipo de dicas você daria para os psicólogos mesmo em relação a essa organização mais delicada, em relação a dados pessoais mesmo dos pacientes, e como isso poderia ser, enfim, combinado e resguardado dentro desse contexto remoto? Isso é muito importante, muito bacana essa observação, porque a gente tem uma preocupação também em não imaginar que o atendimento remoto, o atendimento online, ele é uma transposição do presencial. Assim, não é, porque se fosse, não tinha tanta energia da gente tentando fazer esse manejo, né, para essas condições atuais. Então, da mesma forma, a gente vai pensar que ela requer da gente algumas habilidades. Então, uma delas é pensar que o registro é nossa responsabilidade, inclusive o registro sessão a sessão. Tem uma resolução recente, né, que a gente tem discutido. Aliás, eu queria até comentar que uma questão que a UNB trouxe, que foi bem interessante, antes de abordar o registro em si, foi como esse cenário sociohistórico ele vai nos desafiando, né? Eu que sou uma pessoa muito pouco familiarizada com a parte tecnológica, eu jamais seria uma pessoa que iria por minha vontade para o atendimento online, e me vi nessa condição, e principalmente, né, tanto no sentido de supervisionar os meus alunos que estão nesse trabalho, né, como alunos, inclusive, de pós, que já são psicólogos, que trabalham mesmo já cadastrados no EPSI, né, não me refiro a estágios que eu acabei não oferecendo, mas, e também, eu fiquei pensando isso, como que a gente dei a disciplina Fundamentos da Psicoterapia, e rapidamente veio uma demanda da universidade para a gente fazer um curso de extensão de atendimento psicológico online. E eu reuni tudo isso, né, os textos de 2020, as resoluções anteriores que discutiam, entrei em contato com o nosso conselho, que me ajudou muito com a retirada de algumas dúvidas, e a gente construiu um curso de extensão para os voluntários que estavam na rede de atenção psicossocial, inclusive alguns da Azul, né, que é a Diretoria de Saúde Universitária. E foi muito interessante, porque foi um curso assim, que a gente fez em colaboração, todo mundo aprendendo junto. E depois desse curso virou uma proposta, né, por alguns professores lá do nosso departamento de psicologia clínica, que se tornasse uma disciplina na graduação. E a gente, inclusive, conseguiu incluir os formandos daquela primeira edição do curso de extensão, e depois nós tivemos, então, a disciplina no currículo, né, que é em fundamentos, em tópicos especiais em psicoterapia, e aí já estamos aí no segundo semestre de oferta na graduação com essa disciplina, discutindo todas essas coisas, mas ao mesmo tempo construindo esse conhecimento juntos. Então, vocês vejam como, né, a universidade não pode estar longe disso que está realmente nos desafiando, né? E tem sido uma experiência muito bacana, eu que estou ministrando essa disciplina desde o curso de extensão, e que bacana, assim, a gente foi conhecendo várias iniciativas com os alunos, né? E descortinando um pouco esse cenário. Então, uma desses conteúdos desse curso, para poder dizer como é que o seu exemplo, né, de documentos aparece, a gente até tem estudado, a ação mais recente, que trabalha com essas diferenciações, não foi pensada para a pandemia, mas como a gente precisou ajustar isso, né? Qual é a forma como esse registro, que é responsabilidade minha, tanto o registro de sessão como a guarda por 5 anos, como eu posso fazer isso de uma forma em que
a menor possibilidade, quer dizer, na verdade, a impossibilidade, né, de ser vazado. Desde a sua opção, se for um registro cursivo, não digital, você tem que pensar, né? Não é um caderno em que todas as histórias estão juntas, é uma forma de prontuário individual que você registra para que você tenha condição de olhar algo que registro para mim nunca, né? Evolução de prontuário não é burocracia. Do cliente, do paciente que tem o direito de ver, inclusive, as suas anotações de prontuário, quanto do próprio terapeuta, que seus alunos, nos primeiros registros, eles são tão, às vezes, descritivos, trabalham pouco a ideia da intervenção, e ao final eles já desenvolveram isso com muito mais autonomia. Então, isso é uma coisa para se pensar. A forma, o próprio conselho, quando eu pedir essa orientação, se tinha uma plataforma mais segura, o que eles conheciam, é novo para todo mundo esse momento. Então, a gente pensar naquela segurança que a gente tem, mesmo quando faz um tipo de registro, que não compartilhe, que tenha senha, que não compartilhe o computador com ninguém, que a gente ponha as nossas barreiras, né, de acesso, e que eles fiquem em lugar confiável, e que a gente possa ter essa clareza, essa criticidade, né, sobre como seria um possível vazamento, até na hora da gente pensar em descrever isso, né? Como a gente escreveria de uma forma que eu sempre penso assim, né? Como eu sempre escrevo pensando que é direito do cliente, do paciente, ler o que a gente escreveu. Então, como é isso? Porque às vezes a gente faz assim alguns detalhes ou alguma abordagem nessa redação mais taxativa, ou mais rotuladora. Então, por isso que eu falo que ela é sempre um documento muito importante que sinaliza, né, para nós, a nossa segurança da técnica e para o cliente também, no sentido dele enxergar esse processo. A ideia de dar continuidade ao processo, é ter um processo formalizado no sentido do seu crescimento. Então, não tem uma receita. Mas Silvia, eu prefiro fazer a moda antiga mesmo, anotando. Pode fazer, só que lembre de todas essas questões de segurança, ainda mais se você está num ambiente da sua casa, às vezes com um espaço que é partilhado por várias pessoas. Então, tudo isso precisa ser muito medido por cada um, pensando na sua responsabilidade ética sobre esse registro, mas, ao mesmo tempo, fazendo com que essa redação seja absolutamente assim, significativa para o processo de crescimento e de formação e de olhar para esse processo que está se desenvolvendo, mesmo que seja da forma remota. Então, não tem receita, gente. Eu frustro vocês um pouquinho aqui, mas essa guarda, essa responsabilidade, esse registro, ele fica na nossa responsabilidade, né? E a gente vai precisar conhecer um pouquinho das ferramentas tecnológicas ou não, né? Para a gente poder manter esse registro com essa intencionalidade. Você já falou um pouco, né, sobre as questões das comunicações, né, que podem ser impactadas, né, que a gente tem uma visão limitada em relação às pessoas, né? Como você acha, assim, que, enfim, a nossa atuação ela pode ser impactada, né, e, enfim, ou prejudicada em relação a essa limitação na comunicação, né, principalmente a comunicação não verbal, que a gente acaba tendo várias barreiras, né, com esse modelo remoto, e como isso pode prejudicar mesmo o vínculo terapêutico junto com o paciente ou cliente? Bom, isso também faz parte aí desse novo momento, né, porque quando a gente fala dessa parte mais estrutural de procedimentos, porque eu divido um pouco assim. Então, saber do aplicativo, da segurança, esse enquadre que o contrato faz, a questão da verificação dos equipamentos, o antivírus, esse aspecto sobre o sigilo, né, sobre a preocupação com o ambiente, a ideia de ter clareza sobre a questão da não gravação, enfim, tudo isso eu acho que é uma parte que é procedimental. Como eu falei, a gente que vai ter que ter esse crivo mesmo, né? Por isso que eu falo que eu frustro vocês, assim, não tem uma receitinha pronta, tem só os elementos procedimentais que vocês devem prestar atenção, né? Mas tem algumas combinações que eu acho que vão muito dessa vinculação progressiva que a própria psicoterapia representa, né? Que é a aliança terapêutica, que a gente sabe que ela se desenvolve com esse progresso também, né? Do conhecimento mútuo ali entre quem é o terapeuta, quem é o cliente, ou quem são, né, os clientes ou os usuários. Então, vai exigir, de fato, como eu falei, um papel
ativo, né, mais ativo. Então, desde o pedido de evitar as distrações, ou quando você fala assim, essa questão de ligar a câmera, a gente, se para mim, né, como terapeuta, já era muito importante essa observação da relação olho no olho, eu posso dizer, não tem nenhum problema em eu contar como terapeuta, como isso é significativo para mim também, né? E ele também, a pessoa, né, que está sendo atendida também pode dizer isso, né? Em que momento ela se sente confortável para pensar nessa tela como um ambiente que não, na verdade, que não faça não cria essa distância, né? Então, eu acho que essa ideia da gente sempre checar, né, esses recursos, tanto os externos dessa ambientação, quanto os internos. Então, o que é importante para você, né, num trabalho terapêutico, que a gente consiga manter independente da nossa distância física. Isso é muito legal, porque as próprias pessoas, eu que atendo adolescentes, né, e trabalho muito com a adolescência, eles são bem espontâneos em falar aquilo que é confortável, aquilo que não é, ou aquilo que, inclusive, não necessariamente faz efeito para ele em termos de vinculação, ou enfim, cada um vai trazer um pouco isso, o que espera, né, nessa relação. Eu acho que essa checagem de tempos em tempos sobre esses aspectos, assim, o quanto que isso está afetando, né, a nossa aproximação ou não, eu acho que é bem importante, assim, e os retornos são muito interessantes. Eu vou dar um exemplo para vocês verem, porque, por exemplo, às vezes a questão do tom de voz, a gente que vê o podcast é isso, parece que, independente de você visualizar, você tem uma vinculação com a forma como a pessoa se expressa, o tom de voz, a informalidade ou formalidade, que são características que são captáveis independente da imagem, né? Então, esses aspectos, eu acho que agora, mais do que nunca, eles são convidados a comparecer aí na cena, né, da psicoterapia, porque esse encorajamento da questão das emoções. Então, vamos dar um exemplo, né? A gente tem trabalhado com um grupo, uma terapia de grupo breve, que na verdade a gente faz como um grupo de apoio, né? Com as pessoas que estão participando desse grupo tiveram seus familiares, são enlutados, né? Perderam seus familiares para a Covid. E é um grupo que a gente ficou com muito medo, assim, será que nós vamos dar conta de fazer todo um acolhimento, né? São pessoas que estão, inclusive, bastante carentes na nossa cultura em função dos rituais terem sido suspensos, né? E poder interagir, falar do assunto, tratar de um tema tão sofrido, né? Como foi o próprio percurso dela com esse enlutamento. E a gente fez essa primeira oferta em julho do ano passado, né? Que foi quando a gente começou a ter essa demanda. E foi bem surpreendente, assim, porque até a gente foi conversando sobre isso. A expressão das emoções, ela é bem-vinda aqui. Então, talvez vocês não tenham tido um espaço nem presencial, e às vezes nem por internet mesmo, nem por virtual, em que pudessem expressar essas emoções. Então, aqui, ao longo do seu relato, é um grupo que tem essa vontade da gente se unir por uma experiência comum, que foi dolorosa, e a gente não vai tirar nem um pouquinho o peso disso, e as narrativas de vocês, aquilo que vocês sentirem confortáveis para dividir aqui, elas vão ser sempre bem-vindas, não tem julgamento, não tem uma forma de você se expressar que é melhor que a outra. Então, por exemplo, eles começam a se emocionam e a gente fala, nossa, aqui é exatamente esse espaço para se emocionar, não precisa fechar a câmera porque você está chorando, né? Todos nós, inclusive os terapeutas, né, vamos ficar mobilizados por um tema que é tão sensível para todo mundo, e principalmente no momento em que nós nos encontramos absolutamente empáticos a isso, porque nós estamos vivendo um luto coletivo, que mesmo que eu não tenha perdido alguém, eu tenho a sensação todos os dias, quando esse número de óbitos aumenta, que é uma dor que também é minha. Então, é tão interessante quando eles
percebem isso, essas câmeras se abrem, essas expressões acontecem, às vezes é de choro, às vezes é de riso, às vezes é de nervoso, né? De uma maneira que não é aquela hegemônica da cultura de demonstrar, e tudo bem. Então, essa confiança, esse clima que a gente, né, constrói dentro desse acordo, desse contrato, isso é muito importante. Então, respeitar os silêncios, pensar nas interrupções, pensar nas formas de comunicação paralela do grupo, como que a gente gostaria, né, de se manifestar, ou também não tem nenhum julgamento entre aquele que fecha, né, a câmera e ele só fala com o áudio. Normalmente eles se explicam por quê, mas é tão bonito ver esse crescimento ao longo das 6 sessões, né, de você demonstrar apoio, e pessoas que estão em todo o país. Nesse último grupo, agora que nós estamos no 3º encontro, tem pessoas da Paraíba, do interior, tem pessoas da Bahia, e em vários outros grupos, sempre a gente teve outros estados que não são pessoas que se encontram, que se conhecem, mas elas estão ali com essa facilitação que favorece, né? Então, é nesse sentido que quando a gente vai colher, assim, essa validação, né, de toda essa emocionalidade que é possível de ser expressada, assim, pelas telas, a gente perde uma questão corporal, perde um ou outro detalhe que talvez no presencial fosse relevante, sem dúvida, mas eu não acho que é uma perda que desqualifique, né, a vinculação, que desqualifique ou que desmereça a qualidade da vinculação que se estabelece. Então, a gente tem, assim, a gente já está nesse manejo de grupos, com esse tema, eu mesmo já conduzi 2 grupos, supervisionei um, a gente está nessa 3ª oferta, e o quanto que nós obtivemos, né, de feedback dos participantes em relação a se sentirem absolutamente acolhidos e com uma adesão ao grupo sempre muito surpreendente. Então, é um lugar que realmente a gente não precisa lembrar, as pessoas não desistem, que é bem comum na questão do grupo, e principalmente num grupo com essa temática, né? Mas a gente vai percebendo que isso é o que tem me deixado muito segura, né, de que é possível, sim, inclusive chegar e dar o acesso a pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade e que, por conta de um projeto como esse, passam a ter e se vinculam, né, de uma maneira, inclusive, muito, eu acho que, assim, de uma maneira a pensar mesmo esse grupo com uma significação maior até do que a gente pensaria que ele obteria numa proposta inicial. Nossa, sim, muitas coisas, né? Muitas informações trazidas por você agora. Eu pensei, você comentou um pouco sobre um prejuízo que talvez poderia vir de técnicas, né? Em terapias que tivessem técnicas corporais envolvidas ou algo do tipo. A minha pergunta era relacionada a isso, assim, né? Como esse contexto online, como essa atuação online pode impactar no uso dessas técnicas psicoterapêuticas que talvez tenham uso de alguns objetos mediadores ou uso do corpo, assim, o corpo esteja mais presente nessas sessões. Então, queria perguntar um pouco sobre isso, assim, né? Como o profissional pode lidar com esse desafio de, talvez, numa sessão presencial, usar algumas técnicas que eram necessárias a depender da abordagem, e como lidar com esse desafio no contexto remoto, no contexto online. Eu acho que a palavra de ordem, né, dessa pandemia foi reinventar, né, Ana Carolina? Então, eu acho que todas as abordagens estão se surpreendendo com a sua capacidade de reinventar dentro dessa limitação, né? Então, eu nunca tinha sido cliente ou usuária do serviço de terapia comunitária integrativa da TCI online, mas hoje eu faço parte e vejo que a gente se surpreende com uma série de recursos não verbais, enfim, que a gente utilizaria de uma forma, mas que eu acho que foi uma capacidade de reinvenção, inclusive pelo próprio
criador da terapia comunitária integrativa, que é o Adalberto Barreto, e ele próprio conduz as terapias atuais nessa forma remota e tem se surpreendido também. Então, mesmo, vou falar de algumas que eu tenho um pouco mais de familiaridade, que são de uma linha teórica que eu tenho assim, bastante fidelidade, assim, a terapia narrativa, por exemplo, eu até então falava, gente, mas será que dá para a gente pensar nessa... Nossa, isso é tão... né, na ressignificação, na reorganização da própria história do sujeito, por meio da narração que vem acompanhada de tantos elementos, assim, que são extra... que são corporais, que são expressivos, né, que são extraverbais, e eu tenho me surpreendido muito também. Eu vi que o pessoal mesmo do psicodrama trabalhou aí na rede de cuidados de atenção, a BP foi parceira e conseguiu, né, fazer o atendimento de grupos. Então, eu imagino que se a gente conversar com os terapeutas, assim, nossa, os psicanalistas fizeram parceria com a DASU, trabalharam com grupos de professores, de servidores, trabalharam com grupos de diferentes formas, né, com pais, e conseguiram também trabalhar muito bem, ter um excelente retorno. Então, eu não sei, eu acho que, bom, a gente primeiro tem que pensar que essa questão da vinculação, ela faz parte da teoria dos fatores comuns, que independe da abordagem, porque é um aspecto postural, né, na psicoterapia. Então, isso já, em si, já traria para a gente uma responsabilidade de readaptação aí. Mas eu acho que cada abordagem está fazendo a sua... Eu não saberia dizer de todas, não tenho contato, às vezes, com psicólogos de todas as abordagens, para saber como eles estão organizando isso, mas particularmente na própria universidade, que a gente fez essa oferta mais coletiva, nossa, e a gente se surpreende todo dia, porque tem algumas que não são psicoterapias, mas são ofertas psicossociais de primeiros cuidados psicológicos, que foram absolutamente surpreendentes para mim. Assim, um grupo de WhatsApp que que iniciou como bate-papo literário, que tinha um disparador na literatura, e as pessoas se comunicavam em função desse disparador, e foi assim, super... para mim, surpreendente a forma como a gente era capaz, mesmo sem conhecer, sem visualizar uns aos outros, não tinha uma proposta terapêutica, não era essa a proposta, mas, assim, esses recursos vão fazendo, assim, eu acho que os colegas lá da Letras que pensaram nesse recurso, eles não imaginavam que fosse ter essa, vamos dizer assim, essa adaptação para esse formato. Então, vocês imaginam, eu acho que as teorias e as abordagens, cada uma à sua maneira está enxergando isso como possível, mas quero dizer que não vi nenhuma que desencorajou o fato de ser a abordagem ser impeditiva de um atendimento psicoterápico por meio remoto. Isso eu não vi. Eu vi essa inventividade para fazer as adaptações, mas não sei se eu saberia responder de todas. Mas mesmo assim, mesmo atendimento com crianças, gente, nossa, que eu acho desafiador demais, em qualquer abordagem, e com essa parte dos recursos lúdicos, né, de encontrar também como é que você preserva um brincar numa sessão terapêutica, que você analisa tudo, da escolha do objeto, a maneira como a criança se organiza, né, e naquele espaço, e foi possível, né, claro que deve ter alguma perda, alguma redução, mas eu não imagino que isso tenha sido impeditivo, e vejo que daqui para frente, a gente tem as estatísticas aí, né, dos últimos, após pandemia, como foi a entrada no EPSI, assim, mensal, era absurdo em termos de número, né, de psicólogos requerendo essa possibilidade de atuar assim. Imagino que pós-pandemia, muitas pessoas, inclusive, nem queiram voltar para o modelo presencial. Já ouvi isso várias vezes, de vários clientes, porque isso garantiu uma série de condições que antes o presencial, ao contrário, era o limitador. Então, não sei se eu avanço muito nessa discussão, mas eu acho que dentro das perdas e ganhos, né, a gente tem mais ganhos do que perdas, claro, sendo desafiado a reinventar, fazer outras leituras, né? Então, às vezes eu vejo que as pessoas, até mesmo o recurso que você utilizaria no consultório, você passa a ter um recurso na própria casa, na história da pessoa, no que ela produz, né? Então, são combinados que você vai fazendo de acordo com aquilo que você disponibilizaria
mas de uma forma diferente, reinventada e com uma participação ativa de quem está construindo aí ou esse material ou essa forma de expressão. Nossa, sim, com certeza. Reinvenções, né? Readaptações. Eu queria perguntar uma outra coisa, então. Você disse um pouco sobre até algumas pessoas que estão, alguns clientes, né, que nem querem voltar mais para esse atendimento presencial. Eu queria perguntar como você acha que vai ser esse processo, né? Porque a gente estava acostumado com o modelo presencial, aí a gente foi para esse modelo remoto. Como você acha que vai ser essa volta para o modelo presencial, assim? Qual é a sua opinião? Qual é o seu pensamento sobre isso? Você acha que vai ter algum impacto? Ou, não sei, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, é por hipótese, mas eu vou dizer um pouco o que eu escuto, assim, dessas experiências muito práticas, né, que eu venho realizando na rede de cuidados. Então, algumas eu acho que elas vão se tornar, para mim, assim, o que vai ocorrer vai ser um modelo híbrido, porque agora a gente já viu que é possível, sabe? Então, a gente tinha um impedimento, às vezes, da continuidade de uma sessão, ou de um tratamento, quando o cliente, o paciente se mudava, recebia uma promoção, enfim, tinha uma condição, às vezes, que impedia a vinda ao consultório. Isso tudo eu acho que muda, né? Porque agora a gente percebeu que a gente pode fazer um bom trabalho, né? Que, na verdade, isso não seja impeditivo de um bom trabalho, mesmo que ele seja um cliente que até prefira o presencial. Então, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que vai acontecer um modelo híbrido aí para aqueles contratos, para aqueles trabalhos terapêuticos que já estão com essa condição de quando estiver no presencial, se prefere o presencial. Tem gente que vai manter essa posição, tem gente que mudou de ideia, que começou resistindo muito. A gente tem várias situações, né, nos grupos que eu supervisiono, várias situações de mudança de ideia, de ter resistido a esse tipo de formato e hoje entender que ele é absolutamente execuível, assim, com sucesso. E tem também aqueles que vão preferir mesmo a modalidade à distância. Sobretudo esses trabalhos que às vezes são, eu vejo assim, né, que chegaram mais longe em termos de distância, de oportunidades, de possibilidades. Então, por exemplo, eu sei que a gente tem um problema grave que a gente não discutiu aqui ainda, mas eu gostaria de trazer, que é a questão da exclusão digital, daqueles que não têm acesso, que ao contrário, que esse tipo de abordagem, ela até pode ter elitizado, dificultado para alguém, por exemplo, que tinha um acesso facilitado aos grupos, por exemplo, nas políticas, em relação a alguns grupos na saúde, na assistência social. A gente sabe que eles tiveram muita dificuldade, as pessoas não têm o acesso, não têm a internet, não têm a condição de fazer o atendimento online. Então, a ideia realmente não é essa, né? Assim, é o contrário, a ideia é chegar mais longe, é atender mais comunidades, é você democratizar essa oportunidade. Então, eu acho que para esses que conseguiram, né, que não estamos falando da grande maioria, sobretudo com essa desigualdade tão intensificada no país e tão descortinada pela pandemia, infelizmente, para alguns foi o contrário, impediu o acesso. Mas para aqueles que facilitou o acesso, e a gente vê, assim, eu vi uma líder comunitária numa aldeia indígena, e ela conseguiu construir condições para que as pessoas tivessem um acesso numa localidade, porque eles falavam, nossa, dificilmente eu iria presencialmente, porque eu teria que, além de ir para a cidade mais próxima, ser atendido numa qualidade de uma cidade de metrópole, que desconsideraria, por exemplo, as minhas características culturais, né? E do meu povo e da minha linguagem, e isso, se a gente tivesse esse alcance, seria fantástico, né? Porque a gente garantiria o acesso, a gente diminuiria o custo, né? Para essas pessoas que ainda veem a possibilidade de serem atendidas com uma ideia ainda muito distante em termos de possibilidade de recursos financeiros, de transporte.
enfim, vários outros. Mas, e eu acho que a gente chega a lugares, eu tenho visto os cursos, né, EAD, que hoje, por exemplo, trazem uma oportunidade para cidades, assim, para municípios que não tinham essa rede bem estruturada, que não tinham a oportunidade de frequentar cursos que tinham uma determinada qualidade. Então, quando a gente tem o acesso, quando a gente tem as condições favoráveis, eu acho que é um trabalho que vai vir para ficar e que vai ter essa capilaridade de chegar em regiões, em povos, em localidades que eram muito carentes desse tipo de trabalho. Quando eu vejo esses trabalhos, fico super animada, tenho percebido que já tem várias iniciativas nesse sentido, inclusive com as lideranças comunitárias, né? Mas eu sinto que a gente ainda precisa caminhar um pouquinho para isso acontecer de uma forma que possa ser uma escolha da pessoa e do terapeuta, qual é a melhor forma para ela, de forma que fique mais acessível, né, mais possível um atendimento terapêutico de qualidade e que consiga ser não elitizado, né? É muito importante você mencionar isso, Silvia, porque é uma questão mesmo, né? A psicologia ela ainda não chega a todos, né, da forma como deveria chegar. Ela é limitada. E eu queria também perguntar assim para você, se você considera pertinente, né, os profissionais revisarem os valores cobrados, né, pelas terapias online, né? Uma questão assim, eles não precisam pagar o aluguel, né, do consultório. Tem também acho que outras questões, né, que o presencial ele cobra, né, de alguma forma. Você acha que é pertinente isso? Olha, eu vejo isso assim também sem receita, sabe, Tanise? Eu acho que isso depende muito do contrato, do que você, como é que é a natureza desse atendimento, como que vai ser, porque eu acho que a própria questão dos honorários, ela sempre foi, independente da gente estar falando né, dessa abordagem mais remota, assim, do atendimento online, ela sempre foi um campo muito subjetivo, né, da gente tem lá uma série de questões que a gente deve levar em conta, o próprio conselho sugere algumas coisas, mas é uma decisão, por exemplo, quem decide fazer clínica social, como é que equilibra isso com também a necessidade de pagar suas contas, né? Com também a formação e investimento em formação que teve. Por isso que eu particularmente acho que isso é muito pessoal, tem que fazer um balanço muito grande, né? Em relação a essas oportunidades que enfim, fazem parte do seu investimento como profissional. Mas, sem dúvida, eu acho que é uma conta que o próprio usuário, o cliente, ele pode, nesse momento, então, que a gente, né, particulariza o contrato para essa discussão tão clara das condições, trazer isso para a gente, né? Essa ideia de como tornar mais acessível a partir até de uma diminuição de custos que esse ambiente pode ter revertido. Mas, claro que isso é muito pessoal também, porque tem a ver com essa noção também do investimento, não só na capacitação, mas também nos equipamentos, né? Nos espaços. Então, isso eu não me arriscaria aqui fazer uma proposição muito generalista do que deve ou não ocorrer. Mas, sem dúvida, eu acho que, assim, de qualquer forma, eu acho que a gente sempre deve pensar por essa dimensão ética da nossa profissão, alcançar, né, a todas aquelas pessoas que desejassem, né, ter esse atendimento. Então, como que a gente pode tornar na nossa colaboração isso mais viável? Seja desde a minha luta para que exista uma internet grátis naquela localidade, naquele município, naquele território, até, sabe, as negociações com centros comunitários, ambientes nos quais essas pessoas poderiam ter uma facilidade para obter esse acesso, ou mesmo o tipo de atendimento que eu vou prover que esteja ligado, por exemplo, no caso da pandemia, né, a uma rede de cuidados, então, de cuidados psicossociais, e a gente fazer parte dessa rede, fazendo, inclusive, esses encaminhamentos. Então, assim, o que eu posso fazer, aconteceu muito isso, né, no trabalho voluntário. O trabalho voluntário é um trabalho muito interessante no momento inicial da pandemia, mas é isso, a gente tem que pensar que o contrato de um trabalho voluntário ele difere, né, de um trabalho de contrato de longa duração. Então,
tudo isso tem que aparecer, assim, como é que é a minha condição, como é que a clareza dessa condição vai ficar para quem eu estou atendendo, né? E até para não ficar uma visão de mistério. Eu não sei se eu faço com ela, depois ela vai aumentar o preço, se for presencial, como vai ser, se acha que a gente vai manter essa condição. Então, a ideia é que, quando eu falo em contrato, não me refiro nem a um instrumento exclusivamente escrito, né? Eu me refiro a uma oportunidade de um diálogo muito aberto em relação a essas condições que não envolvam mistério, que não envolvam surpresa para ambas as partes. Então, no momento remoto, eu ainda acho isso mais necessário, né? Não que não fosse antes, mas porque essas condições dão susto, né? Então, o que exatamente, como é que está sendo aí o meu papel de dar essa oportunidade do meu atendimento, do meu trabalho psicológico, chegar a todas as pessoas, ou aquelas que precisam também terem essa oportunidade dentro desse trabalho. Por exemplo, claro que a gente sempre vai deixar a gente de fora, isso é inevitável. A gente abriu um dia de inscrição para o grupo de luto, eu acho que em menos de 24 horas a gente já tinha o número máximo de inscritos com lista de espera. Então, assim, inevitavelmente alguém vai ficar de fora, mas a gente pensar quando a gente pensa nessa psicoterapia, ou nos cuidados, né, no que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, que podem ser dispensados até pela gente de forma cidadã, não como profissional de psicologia, né? Como que a gente oferece isso de uma forma que a gente possa pensar numa democratização mínima desse tipo de oferta, né? Então, eu acho que isso é sempre para a gente pensar, não quer dizer que a gente consiga, né? Mas que a gente consiga pensar. Por isso, eu não falaria assim numa receita. Eu acho que tem que acompanhar a nossa ética profissional, a nossa proposta de trabalho, claro, os custos que isso vai representar, porque afinal, né, estamos falando de uma profissão, é uma prestação de um serviço, né? Ela tem uma função que é também a da sua subsistência, não vamos esquecer isso. Mas como fazer isso de uma forma que a gente combine todos esses elementos numa forma de exercer a profissão com esse compromisso. Obrigada, Silvia. Eu vou mudar um pouquinho agora a pergunta, o tema, né, da nossa conversa, mas eu queria muito saber como o CFP, né, e os conselhos regionais, eles têm se posicionado diante dos atendimentos online, né? Porque você me comentou mais cedo, né, que você acha que o modelo vai continuar sendo híbrido, mas você acha mesmo que o CFP ele vai se posicionar a favor dessa continuidade dos atendimentos online depois que a pandemia passar ou não? Não, eu acho que, inclusive, ele já se posicionou muito antes da pandemia sobre essa possibilidade, né? Com todo essa discussão, ela vem muito anterior à pandemia, embora, né, ela tenha se modificado à luz das resoluções. Acho que talvez aqui ficasse muito enfadonho eu contar todo esse processo dos documentos e como eles foram como eles foram ajustados ao longo do tempo para as necessidades. Mas eu considero os nossos conselhos, tanto o federal quanto o regional, absolutamente sensíveis a esse momento. Eu acho que eles agiram super rápido. Eu acho que foi importantíssima a Resolução 04/2020, que flexibilizou, sem deixar também fora do controle, né, mostrando que a responsabilidade era nossa, mas permitindo, né, que a gente pudesse ter uma resposta mais rápida em termos de propor esse tipo de atendimento. Então, eu acho que a maneira como eles lidaram, e rapidamente eles fizeram parte das redes de cuidado, né? Então, mesmo quando o cadastro do EPSI já está na resolução 011 de 2018, mas o que eles flexibilizaram? A ideia de cadastrar e não esperar aquela autorização mais detalhada, né? De análise, porque não teria como. Se inscreve e inicia o atendimento a partir daquela... E essa resolução acompanhou o dinamismo que a gente necessitava para aquele momento. Então, eu acho que são discussões que a gente que acompanha os boletins, né, do CFP e do CRP, muito engajados com tudo que está acontecendo. Eu não sei como é esse futuro ainda, eu acho que o que está vigorando, por enquanto, né, ainda é isso, que estamos ainda nesse momento de pandemia, são a ideia que sejam resoluções temporárias, mas eu não imagino nenhum tipo de dificuldade para manter o atendimento online dentro das condições, claro, aquelas condições que não eram as temporárias, que seriam a de a gente ter esse cadastro, ter essa autorização, conseguir o conselho saber que tipo de trabalho a gente está propondo, né? Mas eu não vejo nenhum tipo de
assim, de ação que venha colidir com essa intencionalidade, desde que a gente cumpra tudo aquilo que já está assim, bem acordado como papel profissional nosso, né? Eu acho que a questão dos documentos, eu tenho visto cada vez mais um aprimoramento, né, dessas discussões, tanto procedimentais, como também dos posicionamentos, né, mais necessários atualmente, das nossas diferentes atuações. Eu não vejo isso sendo dificultado. Tanto que todos os dias aí a gente tem novidades e acho que vai ser só depois um ajustamento, talvez a gente tenha no futuro aquilo que se flexibilizou por ser temporário, passa a ter um caráter mais definitivo. Eu imagino que talvez venha pela frente alguns documentos que possam traduzir isso melhor. Mas em relação aos posicionamentos, tanto que eles se engajaram, tivemos representantes dos conselhos em todas as redes de cuidado e fazemos trocas, assim, eu particularmente sou uma pessoa que tudo que eu tenho dúvida eu recorro e sempre recebo imediatamente uma orientação muito adequada para aquilo que eu estou precisando. Então eu tenho essa sensação, claro que é uma sensação, mas eu posso dizer que no momento atual essa troca, essa linha direta com os conselhos tem me permitido andar por esse terreno de forma muito segura. Queria perguntar uma coisa que me veio agora, você falando um pouco sobre essas flexibilizações que o Conselho fez, essas aberturas, que foi realmente muito sensível ao momento, né, para que os atendimentos continuassem acontecendo, não fossem interrompidos. Mas me veio uma questão que eu gostaria que você respondesse, por favor, se você acha que talvez essa abertura maior que os conselhos fizeram, assim, que isso talvez possa ter gerado em algum momento talvez uma atuação irregular da psicologia, talvez de profissionais que nem sejam da psicologia estarem atuando. Você acha que talvez isso possa ter acontecido? E como você acha que talvez a gente poderia fazer com que a nossa profissão não fosse exercida por pessoas que realmente não são regulamentadas, que não fizeram curso, que não têm um diploma, um CRP? Então, queria perguntar um pouco isso para você. O que você acha? Se você acha que aconteceu ou não, e como a gente poderia se prevenir, né, que esse tipo de atuação, que esse tipo de coisa acontecesse. Olha, eu particularmente, assim, pela orientação, se a gente for ver as orientações, elas não dão margem de forma alguma para que haja exercício irregular da profissão. Não vejo. O que eu acho é que foi um número, assim, né, tão grande eu imagino o trabalho deve ter sido, assim, uma equipe, as equipes com recursos até humanos, né, limitados, lidar com tudo isso. Talvez alguma orientação possa não ter sido respondida. Eu não saberia, assim, toca numa área que eu não tenho domínio, assim, porque eu não estou lá, né? Então, eu tenho medo de ser leviana em alguma informação aqui. Mas o que eu acho que pode ter ocorrido, assim, aí tem várias questões que a gente pode pensar, assim, exercício irregular da profissão, independente da gente ter todas as documentações absolutamente comprometidas com a ética profissional, a gente sabe que isso ocorre, né? E essas pessoas do comitê de ética dos conselhos conhecem muitos processos de pessoas que são, inclusive, formadas e que têm o título, enfim. Isso eu acho que não é uma coisa que a gente controla, porque isso vai existir independente da pandemia ou da flexibilização, que não foi uma flexibilização de atuação, foi uma flexibilização, inclusive, que garantiu o cadastro e autorização temporária. Então, eu não vejo como isso pode ter dificultado, porque, na verdade, não se abriu mão de nenhum controle. Flexibilizou-se a condição de tempo para análise dos processos, mas eu realmente não acredito que isso tenha contribuído, porque houve da parte de quem faz esse controle uma sensibilidade ao momento que eu achei que foi absolutamente adequada, que eu não esperaria diferente, né? Mas o que pode ter acontecido, e talvez a gente até tenha que observar isso melhor, é como é que, da onde veio esse tipo de cuidado, né? Porque os primeiros cuidados psicológicos, por exemplo, quando a gente pega a pirâmide da IASC, lá de saúde mental,
a base dos primeiros cuidados psicológicos, que garantiu inicialmente a gente um estado de saúde mental adequado, não foi o atendimento psicológico, foi informação correta sobre contágio, né? Foi manejo das instituições e das ações governamentais. Então, isso deu mais segurança. Vocês podem ver aí no começo da pandemia como a gente, até agora também em relação à vacina, como a gente buscou informação, né? Depois vem o apoio comunitário, que foi aquela perspectiva cidadã. Eu não sou psicóloga, mas eu apoio na comunidade uma determinada ação, eu sou voluntário, eu faço uma prática de escuta ou de ajudar um idoso, fazer uma compra, são coisas de solidariedade, de ação coletiva. Depois a gente tem ainda os especializados, né, na pirâmide, que, por exemplo, não são psicólogos, mas não deixam de ofertar o cuidado psicológico, que é, por exemplo, nos hospitais a gente viu isso demais, né? O enfermeiro, o técnico, às vezes até um servente da limpeza, podendo fazer uma chamada para uma pessoa que estava querendo ter uma notícia de um familiar, fazendo uma intervenção que trouxesse algum tipo de conforto. E, por fim, a gente tem, sim, o atendimento especializado, que é o que cabe mesmo a nós, na nossa profissão, e cada um na sua, né? O psiquiatra, assistente social e tal. Então, o que eu não sei é se a gente também não compreendeu equivocadamente, né, que todos nós, como cidadãos, no momento de pandemia, nós tivemos que realmente ficar muito sensíveis, né, à nossa própria dor, à nossa própria realidade e também a das pessoas da nossa comunidade, das nossas relações, e dispensar aí cuidados que podem ter sido compreendidos como psicológicos, no sentido de ofertados por psicólogos, e que não foram. Mas não sei se é isso, mas eu acho que isso é importante também, porque senão a gente tem uma sensação que esse cuidado psicológico, ele não é um cuidado que é exclusivo de psicoterapeuta. Todos vocês foram convocados em algum momento a prestar esse tipo eu acho que de cuidado mesmo, de auxílio, né, psicológico, que diz respeito à saúde mental, mas não necessariamente é um trabalho psicoterápico. Eu acho que esse conceito também é bem importante das pessoas, porque se ele estiver atrelado a uma rede psicossocial, ele cabe. Mas eu acho que a gente não está falando disso, a gente está falando daquilo que vai virar processo ético mesmo, mas é importante também, eu acho que abordar isso, né? Nossa, sim, com certeza. Eu acho que, a partir disso também, eu queria perguntar quais seriam as orientações ou dicas que você forneceria para os profissionais da psicologia que querem atuar ou que já estão atuando nesse contexto remoto. Bom, nossa, tem tantas dicas aí. Eu acho até que eu já falei várias ao longo da minha conversa com vocês, mas vamos pensar aqui. Eu acho que primeiro é isso, ele enxergar como que é o papel dele, né? Se é psicoterapeuta, se como psicoterapeuta, então a primeira coisa, se cadastrar no EPSI, e depois, e tendo essa autorização, organizar essa visão de atendimento que seja compatível com a sua formação. Então, vai ser psicoterapia, vai ser grupo, vai ser individual, vai ser criança, vai ser adulto, vai ser em função da pandemia, ou não necessariamente tem essa relação, vai ser temporário, vai ser permanente. Eu acho que primeiro a gente precisa se estudar para saber, até assim, no que eu consigo me meter no campo do virtual. Não é tudo que eu consigo também, ou que eu domino, ou que eu estou aberta. Então, por exemplo, eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com grupos. Então, eu tinha, por exemplo, um trabalho anterior, que era de pós-venção em suicídio, que eu nunca fiz virtual. Mas essa mesma situação eu trouxe para, por exemplo, quando uma pessoa perdia alguém do próprio ambiente de trabalho. Então, houve algumas oportunidades, assim, um trabalho que eu não pensei, mas eu falei, gente, eu sei fazer, que é de sessão única, que vem da minha formação com comunitária, que eu sempre fiz presencial, mas eu acho que mantendo aquilo que é vamos dizer, uma competência mínima sobre o que é exigido nesse trabalho, mesmo no presencial, que seriam, assim, a questão do manejo em si, eu me arrisco a fazer. Então, e tem coisas que falam, se você faria tal coisa, não, isso eu não me arrisco a fazer. Eu acho que
é um momento, gente, que também lembra que nós, esse aspecto empático, né? Nós também estamos vivendo a pandemia, vivendo a ansiedade que esse cenário, né, tão incerto nos traz. Então, a gente também tem que ter essa clareza, como a gente tem também no presencial, né, que é olhar para a gente e falar, será que eu dou conta de fazer isso? Ou de abrir com muita responsabilidade aquilo que eu... Então, eu disse sim para algumas experiências e disse não para outras. E não vejo nenhum problema, sabe? E isso é um compromisso ético também, né? Da gente pensar nessa oferta. Quantas pessoas que estavam comigo no grupo e que falaram, Silvia, nesse campo aí do luto, eu me mobilizo muito, eu ainda não tenho condições. Não leva a mal, mas eu não vou topar estar nessa ecoterapia com você. Que ótimo poder fazer esse balanço, né? Em compensação, em outras coisas, as pessoas... E que bom, né? Cada um tem uma oferta, acaba se diferenciando em função dessa própria autocrítica e de um olhar para si que permite. Isso eu acho que eu consigo fazer. Não, atendimento de grupo eu não consigo, mas de individual eu consigo. Família eu prefiro. A casal eu já não gostaria, porque eu acho que eu fico dividida e na tela eu acho que eu não conseguiria. Então, essa coisa de olhar mesmo para fazer um balanço de competências e ao mesmo tempo de disponibilidade, desse estar com, né, dessa vinculação possível, de olhar para si, de olhar para as suas questões também que podem ser reeditadas e que tanto pode ser no sentido disso me desafia e eu vou, ou isso me paralisa e eu não vou. E não tem nenhum problema, não deve se julgar por isso, não deve se martirizar por isso. Eu acho que é muito honesto que a gente faça isso conosco mesmo, sobretudo no momento atual. E outra dica que eu dou, que eu acho super importante nesse momento, e foi muito importante para mim, sempre construir em colaboração. O momento é novo para todo mundo. Primeiro porque a gente nunca teve tão inserido num fato histórico acontecendo, como é a pandemia, então isso é novidade, tem um ineditismo disso para a gente, tem o pioneirismo de se fazer psicoterapia nesse momento, né? De fazer uma oferta psicossocial ou psicoterapia nesse momento, por esse meio. Então, a gente precisa aprender em colaboração. Eu, particularmente, tenho, 20 anos de consultório particular, 10 na saúde pública, e eu me vi absolutamente desafiada com coisas que eu nunca mexi, nunca tinha feito. E não vi problema nenhum nisso, foi muito importante, mas a intervisão, a supervisão, esse trabalho em colaboração, esses meus telefonemas aí para o conselho, quanto eu fui ajudada, nossa, como me abriu, essa oportunidade de estar numa rede de atenção psicossocial, como a gente fez, né? Participar de cursos de capacitação, não sei se vocês viram, a Fiocruz produziu um curso em tempo recorde com especialistas do Brasil todo, e eu fui aluna desse curso. É tão importante a gente aproveitar também essas oportunidades, né, para a gente aprender em colaboração, dialogar, né, não ter uma postura arrogante, ou aquela visão de que você já domina as técnicas, e é só, como eu falei, que não é, né? Fazer uma transposição do que você sabia do presencial para o online. Então, eu acho que isso seriam as dicas principais que têm me ajudado, né? E, olha, até mesmo quando você fala mas eu tive experiência, então eu tive, por exemplo, um primeiro grupo de luto que nós trabalhamos, foi no início, ali em julho, né? Então, os primeiros óbitos, os familiares que haviam tinham perdido pai ou perdido a mãe, né? Já era muito duro, muito difícil, até de muita mobilização. E agora, a fase atual, as perdas são múltiplas, não é mais uma pessoa ou outra, mais de uma. Então, isso foi outro sofrimento, outra dor que eu tive que lidar, que mesmo na minha experiência anterior, que foi online, que foi com um grupo de luto, que foi dentro da terapia narrativa, que foi com essa transposição teórica que se adequou tão bem, ainda assim vem uma novidade, que é o momento sócio-histórico que traz outros desafios. Então, que bom, a gente está num grupo discutindo isso toda sexta-feira, todo mundo que está sendo coterapeuta nos grupos e também os estagiários, a gente se reúne, a gente conta essas novidades, né? Aquilo que nos desafiou. Então, vamos atrás de leituras. Nossa, fizemos um banco de leituras no Drive, e cada um que diz que vê um texto novo, um texto que
que traga, né, referências teóricas inovadoras sobre esse tema, né? Procuramos os especialistas que estão dando cursos, então nós temos referências no Brasil nessa área. Então, essa coisa do estar aberto ao aprender, né? E a pensar não só na capacidade técnica, mas essa possibilidade de humanizar mesmo o atendimento, né? Que, na verdade, é até uma redundância, mas, enfim, a gente usa essa palavra aí nas políticas, às vezes, e trazer essa possibilidade de que a vinculação, que a aliança, que o vínculo, eles, na verdade, têm muito mais relação com a postura atitudinal do terapeuta do que, na verdade, por esses insumos tecnológicos ou não, né? Então, acho que seriam talvez aí as minhas dicas, não sei se elas fazem sentido para vocês, mas eu acho que é o que eu posso recomendar nesse momento, porque eu também não sei tudo, ainda mais sobre esse tema, ainda estou construindo, né? Daqui a um ano, vocês falarem comigo, pode ser que eu tenha mudado bastante de ideia. Silvia, muito obrigado pela sua fala, assim, acho que foi muito instrutiva mesmo, assim, a gente está se deliciando, assim, com as informações que você está passando, com as suas reflexões, mas a gente está chegando no nosso tempo, né, o nosso roteirinho também ele já está chegando ao final, né, a gente queria deixar esse espaço aberto mesmo para você poder divulgar, né, suas redes sociais, seus projetos, sites, né, grupos terapêuticos, tudo que você quiser. Esse momento é seu. Bom, gente, acho que eu não sou, assim, como eu falei, uma coisa que eu preciso desenvolver é essa forma de atualizar em minhas redes sociais. Eu sou tão turista, mas mesmo assim eu tenho lá alguma coisa que eu acho que eu vou... Está sendo um convite para mim, né? Até por conta desses temas, eu me aprofundar um pouco mais nisso e realmente ficar um pouco mais atualizada e também deixar esses projetos mais visíveis, né? Mas eu vejo que hoje o que eu trabalho, na verdade, eu venho de uma clínica, né, social comunitária, eu trabalho muito com as intervenções psicossociais e minhas pesquisas trabalham muito nos grupos vulnerabilizados, e por isso talvez aí a minha sensibilidade a trazer esses temas, né? E acho que é isso. Vocês podem me achar no Facebook, no Instagram, mas eu acho que talvez no Lattes é que a gente consiga aí, colocar um pouco, né, das nossas referências, mas gostaria de dizer que todos, eu acho que assim, é um momento assim, muito desafiador para todos nós, no sentido de pensar que essa difusão social do conhecimento, por isso que eu falo, esse é o meu dever, minha tarefa. Quando você fala assim, se divulga, eu falo, gente, eu nem tenho como me divulgar, porque eu faço muita coisa, mas eu divulgo pouco, exceto pelos textos acadêmicos. Então fica aí também uma chamadinha para mim, né, de que esse momento também tem uma preocupação que é democratizar sem também simplificar, no sentido, né, de reducionismos que a gente pode cometer por essa via de falar rapidamente ou de falar em curto espaço. Eu acho que eu não vim com uma formação dessa, então esse é o meu maior desafio atual. E aí peço a ajuda de vocês que já são mais, né, experientes, já nasceram e foram subjetivados no mundo tecnológico, nos ajudem, falando né, porque eu acho que tem vários professores, vários acadêmicos como eu, que estão aí tentando superar esses limites, né? Mas acho que o atendimento psicológico online tem sido uma forma, né, de me aproximar um pouco desse campo e, quem sabe, de fazer inovações no futuro em relação às minhas atuações, sobretudo na divulgação, porque nas pesquisas, até mesmo as vulnerabilidades de gênero relacionadas aos espaços virtuais, isso já virou uma pesquisa para mim, já acabamos de defender e publicar aí sobre o sexting, sobre o slut shaming, sobre os filmes que trabalham na adolescência, que pouco falam sobre esse tema tabu, e a gente tem aí uma série de exposições íntimas online. Então, na área de pesquisa, acho que eu já caminhei, mas eu acho que na divulgação ainda vira um desafio para mim aí, que eu divido com vocês agora. Mas foi um prazer estar aqui, um prazer falar dessas minhas novas aprendizagens. Acreditem, são muito novas mesmo, e eu, para uma psicoterapeuta mais tradicional, que sempre prezei, né, a interação face a face, né, não mediada por mecanismos virtuais, tenho me convencido cada dia mais de que isso não é um obstáculo
quando a gente tem essa vontade imensa de exercer a profissão, com essa vontade mesmo de demonstrar essa empatia e essa sensibilidade ao mundo e aonde a psicoterapia pode chegar. É isso. Obrigada. A gente que agradece, enfim, novamente a sua participação, toda a sua fala. Acho que o podcast está incrível mesmo assim. Espero que vai ajudar muita gente aí, né, que está se aventurando por esse novo cenário, né, de atendimentos online. Mas é isso, Silvia. Obrigado a todo mundo que ouviu e até mais.